Confiança do consumidor no Brasil, confiança do clima de negócios na Alemanha, inflação de preços ao produtor no Reino Unido. E esses são os destaques dessa manhã que falaremos agora. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Valorama, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Jader Giacomelli, sou especialista em investimentos aqui na casa e vamos falar sobre economia, 10 minutos de economia, trazendo os principais destaques, tudo o que acabou acontecendo, que pode vir a ocorrer no cenário macroeconômico e também, obviamente, diretamente com o cenário relacionado aos investimentos. Então, você que é novo no canal, não se esqueça de dar o joinha no vídeo e também, obviamente, se inscrever nele. E você que já está conosco, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também dúvidas, questionamentos, fique bem à vontade em nos mandar. Pois bem, vamos lá. Vamos dar um rápido giro pelo mundo para ver como que os mercados estão se comportando. Temos algumas informações aí. Compartilhando, obrigado. Bom, vamos ver aqui como que nós estamos. Tá processando. Às vezes demora um pouquinho, mas isso faz parte. Bom, quanto ao nosso índice aqui do medo, vamos começar por esse índice agora. Está no patamar ainda ganancioso, em grid, sem maiores surpresas, o mundo continua ainda de bom humor. O índice do VIX subindo 5%, na casa dos 20 também, sem maiores surpresas, sem maiores expectativas negativas em relação a isso. Aqui, agora voltamos no nosso mapinha. Bom, os mercados em nível do mundo fecharam majoritariamente negativos. A maioria deles acabou fechando no campo vermelho, né, como nós bem pontuamos aqui. No Brasil também não está diferente. E o índice, lembrando que nós temos um feriado lunar na China. E o índice do DXY do dólar continua próximo à estabilidade a 102, quase que lateralizando nos últimos dias, sem maiores surpresas. Quanto ao calendário econômico, hoje nós tivemos algumas informações. Vamos começar então pela inflação de preços do produtor no Reino Unido, que sim, a situação lá continua ainda bastante complicada. A inflação, claro que Reino Unido, quando falamos de Reino Unido, nós não estamos falando da União Europeia, não estamos falando da Alemanha, estamos falando do próprio país. A Alemanha, claro, trouxemos muitas informações relativas ao país, porque é uma das principais motrizes, uma das principais economias que nós temos na zona do euro. Mas o Reino Unido, que é um caso à parte, mas também uma das principais economias, nós tivemos a divulgação da inflação de preços, que vieram. Percebemos que a inflação vem aos poucos cedendo lá, é o que está ocorrendo, segundo as informações que nós tivemos no dia de hoje. Então, seguindo essa lógica aqui, nós vemos que, claro, que em relação a ainda nós temos um cenário extremamente desafiador em relação à inflação, a inflação lá no país. Então, aqui realmente nós vemos que ainda esse número de 2 dígitos, ainda extremamente alto numa série histórica, mas que vem aos poucos cedendo. Mas esses dados não são tão relevantes, talvez, quanto ao dado do clima de negócios na Alemanha. O mercado manteve um olho muito mais focado nesse indicador, que é a expectativa dos negócios para dos próximos 6 meses. Então, é uma entrevista feita com 9 mil empresas da manufatura. E era esperado 90,2 e viu 90,2 dentro das projeções. Quanto maior, normalmente é melhor, porque indica um aquecimento da economia, indica um aquecimento, ou melhor, uma confiança nos negócios. Quanto mais confiança as pessoas têm nos negócios, na economia, mais negócios são gerados, mais a economia gira. Então, veio melhor que o divulgado aí, mas nós tivemos patamares bem melhores já no passado. Então, apesar dos pesares, a situação lá continua bastante tensa, mas melhorando aos poucos, né? É o que nós podemos perceber agora. Pois bem, vamos ser um pouquinho lá de fora. Vamos voltar já para falar um pouco sobre uma informação bem curiosa aqui. Mas antes vamos falar do Brasil. Nós tivemos a confiança do consumidor, que foi divulgado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é um indicador mensal que mostra toda a confiança, como que os consumidores estão percebendo a expectativa deles com a economia. E houve uma queda agora no mês de janeiro, no indicador que retratou essa situação. Vamos colocar aqui no gráfico. Vamos abrir aqui. Vamos ver como que nós estamos. Bom, aqui para o mês de janeiro não teve uma expectativa, na verdade. Se dá em pontos essa métrica, então
vieram 85 pontos, 85,8, melhor do que nós tivemos já lá até agosto do ano passado. Nós tivemos números bem melhores, como em setembro 89 e outubro 88. Quanto maiores esses percentuais, perdão, quanto maiores esses números, melhor para a economia, melhor para nós aqui. Temos um passado aí que já tivemos em situações bem mais atrativas do que nós temos hoje. É o que nós temos aí e, obviamente, esperamos que esse indicador esteja cada vez maior. Bom, então, dando sequência aqui, vamos trazer informações aqui relacionadas lá nos Estados Unidos agora. Rapidão aqui falar que nós temos ainda a divulgação dos balanços do quarto trimestre de 2022. Então, aqui nós vemos que hoje vamos ter a divulgação da Tesla, da IBM e de outras companhias aí. Então, tem um parado de balanços e no Brasil começa amanhã, mas timidamente, de forma mais acentuada, vai começar através do dia 7. Então, de forma mais frequente, perdão, dia 7 de fevereiro que nós teremos. E vamos trazer aqui também as empresas que farão divulgação. Bom, e aqui um outro indicador que mostra sobre a atividade econômica a nível global, que é o transporte marítimo. E percebemos que está tendo uma queda bastante forte a nível global da navegação, ou seja, são menos produtos, menos frete, menos transporte de produtos a nível do mundo. E que nós temos alguns exemplos, né, como aqui do leste chinês para os Estados Unidos, para o oeste norte-americano. Olha o tanto quanto caiu de outubro até agora. Quanto mais baixo, significa menos negócios, menos transporte, menos giro econômico. Aqui também da costa oeste dos Estados Unidos até a China, até o leste chinês, também houve essa diminuição. Praticamente a mesma coisa, só que o caminho é inverso. Mas houve mais produtos saindo dos Estados Unidos indo para a China. Então, um dado curioso. Aqui também, da China, do leste chinês para o norte da Europa, também houve uma diminuição. E aqui também do norte, no caso da costa leste norte-americana para o norte da Europa, também houve uma queda bastante significativa. Então, aqui tudo em baixa, considerando aqui esses negócios, esses transportes entre as principais economias do mundo, o chamado capitalismo central, capital central, perdão. Bom, e aqui nível geral, né, praticamente retratando o mesmo gráfico, esse website traz em maiores detalhes também, nós vemos que houve uma diminuição bastante acentuada. Houve sim os incentivos à pandemia e houve uma queda acentuada e nós estamos aí retomando patamares de 2018, inclusive. Então, situação, aos poucos, a economia a nível global vem se, não digamos deteriorando, mas há um jargão popular, está pisando no freio. Então, são sinais que nós sentimos aí. Pois bem, então esses são os principais destaques em questões de notícias. E quanto à questão dos gráficos, aqui nós temos o Ibov, que no momento está caindo 0,44%, sendo cotado a 112 mil pontos. Já o dólar, ele está tendo novamente uma queda, caindo 1.000%, sendo cotado a 5,12, que é bastante positivo para nós aqui no Brasil. E também um destaque, os juros futuros, isso tiveram uma alta no dia de ontem, hoje também estão subindo 0,04%. O juro futuro 2024 para o próximo ano é uma expectativa que ainda se mantenha em 13,50 e o DI 25 para aqui 2 anos 12,67. Então, tendo uma leve queda aí. Bom, e em relação também ao nosso heatmap, quanto às ações que estão sendo negociadas, nós vemos que via varejo, R Petróleo e RDOR são as que estão caindo, são as em destaque de queda até o momento. E as positivas nós temos a Alpargatas, a Semin Mineração, a VEG e a Fleury. Então, óbvio, claro que essas são informações até então, trazendo informações atualizadas. Até o momento é isso que nós percebemos, é esse o cenário. Então, pessoal, esses são os principais destaques, 10 minutos de economia. Agradecemos a todos a atenção e desejamos também um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.